Vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje em Mateus 6, versículo 6. Você que não trouxe a Bíblia, pega um papel para você anotar, porque hoje vamos falar de segredos espirituais, né? Já temos falado aí desde a semana passada. E hoje esse segredo espiritual, se você praticar, meu irmão, tenha certeza de que você viverá uma vida de sucesso, amém? Não são segredos que muitas vezes nós ouvimos em palestras aí, acorde mais cedo, né? 1 hora antes do que você costuma acordar, se você acordar, olha, o seu dia será maravilhoso. Eu já fiz isso, já tentei perseverar nisso, mas tem dias, né? Como hoje, que a gente põe para despertar às 7 horas, espera das 7h30, e lembra que vai orar às 8, aí acorda correndo, né? E sai para orar. Então, assim, aquilo que é natural, aquilo que todas as pessoas podem fazer, isso você já sabe, amém? Você já tem esse conhecimento já. Agora, aquilo que é espiritual está reservado para os servos de Deus. Então, abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6. A palavra diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Pai, em nome de Jesus, visita as nossas vidas, Senhor, ministra ao nosso coração. Queremos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Nos ensina hoje a orar, nos ensina hoje a termos uma intimidade maior contigo, Senhor, e que as nossas orações sejam respondidas, sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que formos fazer, Senhor. O Senhor vá à frente, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você leu aí sobre a oração no secreto. Irmãos, eu não sei você, mas poucas pessoas, eu creio que entraram e deitaram, por exemplo, na minha cama, né? A nossa cama é o nosso secreto, né? É um lugar de intimidade, né? É um lugar onde você descansa. E a palavra fala, e o Senhor nos dá aqui um segredo espiritual para sermos recompensados pelo Senhor, para vivermos uma vida abençoada por Deus, não só naquilo que nós realizamos ali, como você trabalha durante um mês e você no final do mês, né, do período, você tem ali o seu salário, certo? Digno é o trabalhador do seu salário. Ninguém trabalha de graça, né? Até mesmo aqueles que fazem um trabalho voluntário, eu não sei se você sabe, você pode colocar esse trabalho no seu currículo. Hoje eu tive o prazer de fazer o currículo das minhas filhas. E logo, logo, se Deus quiser, né? Vai ter mais gente trabalhando lá em casa, amém? Então, nós estamos aí orando por isso, né? Elas já mandaram já alguns currículos e eu fiquei emocionada, assim. Eu falei, meu Deus, às 8 horas da manhã eu fazendo currículo das minhas filhas, né? Mas Deus, Ele é bom. Agora, até isso serve, porque é um trabalho que você faz. Amém? Quando você fica na recepção da igreja, quando você fica no data show, quando você cuida de criança no departamento infantil, tudo isso é um trabalho. E isso será recompensado pelo Senhor também nas nossas vidas. Amém? Agora, a palavra fala que aquele que ora em secreto, ele recebe uma recompensa do Senhor. Porque o Senhor conhece aquilo que é secreto, aquilo que é íntimo. Deus está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. Deus quer que você se aproxime dEle. A palavra fala, aproxime-se do Senhor e Ele vai se aproximar de você. Buscai e achareis. Amém? Batei e a porta vai se abrir. Então, Deus, Ele quer proximidade de nós. Irmãos,
essa oração no secreto não é a oração que as pessoas veem. Não é a oração que a gente faz aqui na igreja. É uma oração íntima. Você precisa buscar uma intimidade com Deus se você quer ter sucesso na sua vida. Amém? E nós estamos aí com um relógio de oração, de você pegar meia hora por dia, né? Meia hora do seu dia e orar. Quem já faz o relógio de oração de 1 hora, até passa. E outra, dá vontade de fazer mais um outro horário depois, não dá? Porque você faz meia hora, passou rápido, então eu posso fazer mais à noite também, um outro horário. O que é isso? Qual é a nossa intenção? A intenção é de que você tenha intimidade com Deus. Como você pode servir a um Deus que você não se aproxima dele? Que você não fala com ele? Nós aprendemos que para se entrar na presença do rei, Esther, ela ficou com medo. Por que ela teve medo? Porque o rei precisava estender o cetro. E aí a pessoa se aproximava, ela marcava um horário. Se o rei não estendesse o cetro e aquela pessoa entrasse na presença do rei, aquela pessoa era morta. Eu quero que você entenda o seguinte, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, tem uma novidade para você. Acabou isso. O véu foi rasgado. Amém? De alto a baixo, todos nós temos acesso à sala do trono, à presença do Senhor. Basta você invocar o nome do Senhor. Basta você buscar ter essa intimidade com Deus. Irmãos, nós temos algumas dificuldades, né, na nossa vida. Eu não sei, eu creio que as gerações... Nós, né, que somos do século passado, nós tínhamos uma dificuldade, porque não era toda hora que você conseguia falar com o seu pai, né? Porque a hora do jornal, agora estou vendo o jornal, não vem. Eu lembro que meu pai punha para ver algumas coisas e ele dormia. E a gente ia gatinhando assim na sala para pegar o controle. Mas era incrível, ele acordava, na hora que você ia pegar o controle, ele acordava. E aí voava chinelo, né? Porque a gente saía correndo e ele tacava o chinelo na gente. Sai daqui, eu estou assistindo, tá nada, tá dormindo, né? Mas graças a Deus eu sempre tive uma proximidade grande com o meu pai. Mas muitos de nós não tivemos essa proximidade, né? Muitos de nós tínhamos medo de falar com o nosso pai. Medo de nos expressar. Irmãos, Deus quer uma intimidade conosco, não do jeito que você conheceu com o seu pai, porque Ele quer estar próximo de nós, por isso que Ele nos mandou Jesus, amém? Então o Senhor, Ele quer que você fale tudo para Ele, que você conte tudo a Ele, que você tenha Ele no seu dia a dia, andando com você, amém? Caminhando com você, como fazia Adão na viração do dia, todo dia, um momento de intimidade com Deus. Isso faz a diferença. Amém? A palavra lá em Malaquias fala que no final dos tempos o Senhor ia fazer a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós precisamos estar entre aqueles que servem. O mundo não vai entender. Como assim você não me atendeu? Porque você estava orando. Como assim? Agora você não pode falar comigo porque você está orando. Porque eu estou tendo a minha intimidade com Deus. Amém? Então é importante que você busque essa intimidade. A intimidade é uma coisa que precisa ser buscada, né? Não é todo mundo que entra na sua casa, abre a geladeira, abre o armário da cozinha, pega a bolacha. É ou não é? É uma intimidade que a pessoa tem que ter. Eu lembro quando eu era criança, eu queria abrir os armários na casa dos outros, né? Porque o que será que tem na casa da pessoa, né? Será que ela come a mesma coisa que eu como, né? Fala a verdade se você não fazia isso. Ia no banheiro da pessoa, quando eu era criança eu fazia isso. Ia no banheiro, olhava o armarinho, o que tem dentro desse armarinho? E o medo, né?
de alguém pegar você lá dentro do banheiro. Mas como vai pegar? A porta está fechada. Mas olhava ali o armarinho. Olha, tem perfume, né? Tem isso, tem aquilo. Pior é quando você não acha o que você precisa, né, irmão? Você está ali naquele momento e acabou, você abre e não tem. É misericórdia, aí não dá, né? Mas a gente sempre olhava quando era criança. Claro que isso passa, né? Mas isso é, o que eu quero dizer, uma intimidade. Você tem intimidade com a pessoa para você falar, olha, acabou o papel aqui. Onde que eu pego? Né? Quando você tem intimidade, é diferente. Deus quer uma intimidade conosco. Ele quer te conhecer quando ninguém está te olhando. Quando você está sozinho, o que você está pensando? É engraçado porque a Bíblia fala que o Senhor conhece o nosso pensamento. A palavra nem chegou na nossa boca. Ele já sabe o que a gente vai falar. Pode ser uma besteira, mas Deus já sabe que você vai falar uma besteira. Isso é muito legal. Ele nos conhece. Agora, nós o conhecemos. Nós temos esse desejo de conhecer ao Senhor mais e mais. Por isso é importante quando você for orar, você ler a palavra de Deus. Você buscar no Senhor, Senhor, fala comigo através da sua palavra e colocar a sua vida diante de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Em Gênesis 24, versículo 15. Olha o que acontece com pessoas que têm intimidade com Deus. Gênesis 24, versículo 15. Era o servo de Abraão, hein? Não era nem Abraão. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Ele tinha uma missão, encontrar uma esposa para Isaac. E hoje eu estava vendo uma postagem muito interessante de um ministério, e eles colocaram lá, você conhece a história de Isaac e Rebeca? Isaac, no Velho Testamento, foi um dos que teve uma única esposa. Amou Rebeca durante toda a sua vida, não teve outra esposa, só teve Rebeca, né? Mas por quê? Ele não foi atrás, Deus preparou o momento ali e tal, falando sobre esperar em Deus e tal, né? Agora, você vê aqui que ele foi com uma missão. Mal ele terminou de orar, Rebeca apareceu. Irmão, a intimidade com Deus na nossa vida precisa ser tanta, que mal você terminou de orar, Deus já respondeu a tua oração. Amém? Vamos buscar esse segredo espiritual. A gente ainda está orando, Deus, ainda estou orando. Pronto, já chegou a mensagem, já veio a resposta, Deus já colocou aquela paz. Eu não sei você, mas já teve vezes de eu ir orar angustiada, e quando eu começar a orar, daqui a pouco eu já estou adorando, e pronto, acabou, já acabou a angústia, não é? Deus já arrancou. Porque Ele conhece o nosso coração. Essa precisa ser a nossa intimidade, amém? Mal terminou de orar. Que você tenha nesses dias essa experiência. Senhor, mal eu terminei de orar, a palavra já veio. Sabe quando Deus já fala com você? Você fala, pronto, acabou, já era. Já sai mais forte, né? Daquela oração. Olha, segundo exemplo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Irmãos, tragam Bíblia na igreja, hein? Vamos voltar a folhear, hein? Hoje tem bastante crente aqui, hein? Tô vendo. Tem uns crentes digitais também, mais modernos, né? Mas tem outros com a Bíblia, glória a Deus. Vamos lá. 2 Reis 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará. Profeta de Deus, hein? Falou isso, 2 Reis 20. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, no secreto. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera.
Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Isaías, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá no templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e a cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Irmãos, quando você tem uma intimidade com Deus, a palavra conta que Ezequias era um rei que procurava fazer tudo segundo a vontade de Deus, que era um homem de oração, que era um homem temente a Deus, tanto que o profeta foi até o palácio falar com ele, trazer um direcionamento do Senhor. Ele estava enfermo. E o profeta disse o que para ele? Vou orar para você ser curado? Não. O profeta disse para ele, você vai morrer. Já pensou? Você está lá no seu leito, enfermo, e o profeta vem orar e fala assim, já era, bispa. Ora aí, arruma a casa, deixa tudo em ordem, deixa a senha do cartão, né? Deixa aí, ó, o número da apólice do seguro. Ih, não tenho seguro, ih, já era, né? Vê direitinho lá o funeral, porque acabou. Deus manda te falar que Ele não vai te curar. Irmão, se Deus falou, quem sou eu para discordar de Deus? Não é o que a gente pensa? Só que ele tinha uma intimidade com Deus. Diga, eu preciso ter essa intimidade com Deus. O profeta saiu, ele virou para a parede. Não sei se você já orou virado para a parede. Quem já orou virado para a parede? Eu lembro quando eu era líder de jovens, eu falava assim na reunião, vai cada um para um canto aí, vamos orar. Vamos orar cada um num canto. Aí um se jogava de um lado, outro se jogava do outro. E a gente virava para a parede. Né? Começa a ter o seu momento com Deus. E os levitas tocavam e o fogo caía. E era cada um num canto orando. Né? Agora, ele virou para a parede. E ele falou, Senhor, peraí, né? O senhor me conhece. A gente canta aquela música, o Senhor conhece os que são seus. E é um versículo da Bíblia. Ele conhece a nossa voz. Ele sabe da nossa vida. E ele falou, Senhor, eu não terminei tudo o que eu queria fazer. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele começou a falar aqui, eu tenho te servido. Eu tenho te servido com amor. Eu quero fazer mais para ti. Eu quero realizar mais. Irmãos, na mesma hora, Deus falou com o profeta. Volta lá, já pensou, Deus, decide, o senhor vai matar ele ou não vai? Né? Porque naquela época, irmãos, era assim, tipo, vai morrer, pronto, morreu, né? Acabou. Era uma coisa, é claro, hoje nós temos o entendimento do que é espiritual. E sabemos que pessoas que se colocam numa condição, né, de rebeldia diante de Deus, assim como Saul e tudo mais, elas realmente morrem espiritualmente, não conseguem mais realizar para Deus. E foi o que aconteceu. Ele orou, Deus reverteu a sentença de morte que o próprio Deus tinha declarado. Irmão, a tua intimidade tem que ser grande com Deus, a minha intimidade tem que ser grande com Deus, para que no momento de sentença, nós cheguemos ao Senhor e Ele escute a nossa voz, e Ele veja as nossas lágrimas, porque o Senhor falou para ele, eu escutei a tua voz, eu vi as tuas lágrimas, eu te conheço, eu sei realmente, poxa, eu estava te confundindo, meu filho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar 15 anos ainda para você. Você vai ser curado, tá? Daqui 3 dias. Para quem ia morrer daqui a pouco, vai ser curado daqui 3 dias. E veio a palavra do Senhor.
e ele voltou a reinar, amém? Então, irmãos, nós precisamos ter essa intimidade que ele teve. Uma intimidade de reverter sentenças. Quantas vezes você recebe aí uma ameaça de algo, né? Desemprego, situações que nós passamos, né? Para ser despejado de um lugar, afrontas de Satanás também. E o Senhor, ele vem. E ele muda a sentença que foi lançada, amém? Você toma posse disso sobre a tua vida, eu recebo em nome de Jesus. Mais um exemplo eu vou te dar, Neemias, capítulo 2, versículo 2, abra aí a sua Bíblia. Quem está em casa, dá um glória aí, aleluia. Vamos lá, Neemias 2, versículo 2 diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E você conhece a história, o rei liberou. Quanto tempo você precisa, Neemias? Neemias era copeiro do rei. E Neemias estava ali exilado, né? O povo tinha sido levado cativo pela Babilônia. E a palavra fala que o rei, Neemias achou favor diante do rei. E o rei falou, o que você precisa? Você não só vai lá, mas o que você precisa? Vai ser liberado. Deu cartas para que por onde ele passasse, precisamos de madeira. Os reis nos liberassem. Madeira, trabalhadores, tudo, irmãos. Tudo aquilo que ele precisava para aquela construção, Deus liberou. Será que nós temos essa intimidade? Porque você leu aí que o rei perguntou para ele, o que você precisa? Então eu orei e respondi. Meu Deus, oração de flash, né? Oração, miojo, instantâneo, né? 3 minutos, pensou, já falou, tal, e foi, Deus já fez. Irmãos, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Nos dar esse sucesso, né? Que estava sobre a vida desses homens. Neemias, Deus levantou a pessoa que ele quis na hora que ele quis, mas porque Neemias era alguém que tinha intimidade com Deus. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Para que quando alguém chegue e fale, o que você está precisando então? Sabe aquelas pessoas, você fala assim, o que eu posso te dar? Não sei, pode dar qualquer coisa. Pronto, perdeu a bênção. Não é assim, irmãos? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, qualquer coisa tá bom. Aí quando tem o qualquer coisa, reclama da qualquer coisa. É ou não é? Porque se qualquer coisa tá bom, depois você vai ver que não tá bom qualquer coisa. Né? Que você queria um negócio melhor, né? Um negócio mais recheado, né? Por isso que pergunta, você quer porção extra com mais R$1? Eu falo sempre, né, lá em casa. O que você quer? Um sundae de caramelo com cobertura extra por apenas R$1? Eu falo, né, brincando. Mas, ou batata grande com R$2? Eu sempre brinco assim. Mas é assim. O que é que você quer? Neemias falou na hora. Ele disse, eu orei. E na hora eu falei para o rei o que eu queria. Irmãos, nós precisamos ter essa intimidade, porque Deus pode levantar quem Ele quer, na hora que Ele quer, para te abençoar. Mas você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparada. Amém? E o problema é que muitas vezes nós não oramos. Mas você precisa orar sempre.
Você precisa ter intimidade. Eu dei alguns exemplos aqui de pessoas que tinham intimidade com Deus. Eu poderia citar para você Elias. Orou para não chover na terra. Durante 3 anos e meio não choveu, irmãos. Olha que oração desse homem. Depois ele falou, quer saber, eu vou orar para chover agora. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é um sinal que a chuva vai descer, e não é que a chuva veio mesmo e pegou todo mundo de surpresa, porque ele tinha intimidade com Deus. Só que lá em Tiago fala que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Qual era a diferença de Elias? Ele tinha intimidade com Deus. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, amém? Elias foi justificado pelo Senhor quando lá no monte foi desafiado pelos profetas de Baal. Vamos ver quem é Deus, vai responder com fogo. Lembra? E o que aconteceu? Lá todo mundo se chicoteando e faz a dança da chuva, a dança do fogo, né? A dança do acasalamento. Fizeram 500 mil danças lá diante dos deuses. Cadê? Elias ainda deu uma tiradinha, né? Acho que está dormindo, Deus de vocês. Acho que ele está descansando. Grita mais alto. E eles gritavam mais alto. Até a hora que eles cansaram. Elias falou, posso invocar o meu Deus agora? Preparou um altar. Preparou, colocou a água. Colocou o sacrifício. E começou a orar ao Senhor. Irmão, isso faz a diferença. Vai fazer a diferença na tua vida, na minha vida, esses momentos que nós estamos tendo de oração. Esse mês foi dada uma palavra que o Senhor vai honrar a quem honra. Honre ao Senhor todos os dias, separa um horário para você orar, para você ter essa intimidade com o Senhor, amém? Daniel orava 3 vezes ao dia. Não, ninguém pode orar mais. Agora, ninguém pode. Não pode orar. Já pensou? Vem a sentença que... ninguém podia sair de casa. Beleza. Toque de recolher. Beleza. Ninguém pode orar. Opa. Daniel falou, não. Isso eu vou continuar fazendo. Ele colocava lá, subia lá no seu quarto, se colocava em oração 3 vezes ao dia, viram ele orando. E já era. Vai para a cova dos leões. O que Deus fez? Livrou a vida de Daniel. Honrou a vida de Daniel e o rei. Uma pessoa que, irmãos, quando você tem o reconhecimento de pessoas que não servem ao teu Deus, olha o que Deus fez, todo mundo agora tem que honrar esse Deus de Daniel aí, porque esse Deus é fera, hein? Esse Deus é poderoso, esse Deus é vivo. O Deus de Daniel, ele é vivo, ele atua. Quando nós temos intimidade com Deus, o nosso Deus, ele é vivo. As pessoas veem, não tem como a pessoa não saber que Deus é Deus na tua vida, amém? É isso que a gente tem que tomar posse. Agora, bispa, como que eu vou ter essa intimidade com Deus? Às vezes eu vou orar, eu não sei nem o que eu falo. Eu não sei nem o que eu falo. Eu vou orar e eu fico, ai Deus, e aí, beleza? Aí eu falo gíria, aí, não, Senhor, não, Deus, Espírito Santo. Ai, como que eu vou orar? Como que eu vou ter esse tempo de intimidade com Deus? Né? É igual, nós somos íntimos, né? Do nosso marido. Às vezes meu marido me manda, e aí, amor, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem com você? Também tá tudo bem comigo. Precisa de alguma coisa? Não. Vou levar um docinho para você hoje. Já que você não precisa de nada, vou levar um docinho, né? Mas a gente tem intimidade. Agora, quando você está com a cara virada, né? Aí chega alguém que te conhece, que tem intimidade com você e fala o quê? O que foi com essa cara aí? Aí o que você responde? Nada. Por que eu teria alguma coisa? A resposta já é diferente. Do tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Aí a pessoa vai tendo que o quê? Ficar te chuchando, né? Eu falo, ficar te chuchando. Fala logo que você tem, Ana Paula. Não é nada.
O bispo, né? Pega a faca, fala logo o que você tem. Não sabe o que é? Eu estava pensando, uma mulher que pensa, né? Não, eu estava pensando nisso. Terminou, Jéssica? Agora vamos lá. É assim. Tudo bem para você? Vamos colocar em oração, então. Tá melhor? Quer um copo d'água? Né? É ou não é? Momentos que às vezes nós temos de intimidade que a gente precisa ter. A gente precisa falar. E às vezes você chega diante de Deus e não sabe o que você fala. O que eu vou falar para Deus? Ele não está vendo tudo que eu estou passando? Mas o Senhor Jesus nos ensinou a orar, amém, irmãos? Ele nos ensinou a orar. E eu quero que você abra em Mateus 6, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Aí como você vai orar, amém? Para ter uma oração de sucesso, uma oração que vai chegar diante de Deus, vai voltar com poder, porque eu não sei se você sabe, mas o seu ministério é ministério apostólico, incenso suave. Sabe o que é o incenso suave? As orações que sobem diante de Deus. E a Bíblia fala que as nossas orações, o Senhor, Ele chama os anjos e fala, eles estão orando lá na mais, agora a gente vai ter que começar a trabalhar. Vocês estão muito quietos aí, vai. Leva a bênção lá, vai você, volta. Toma posse, vai, recebe, leva lá a bênção que está sendo liberada, porque o incenso suave está subindo diante do Senhor. Então, nós precisamos ser uma igreja que ora, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você ora, irmão? Responde aí. Posso contar com a sua oração? Posso contar que você é um homem ou uma mulher de oração? Irmãos, eu dou glória a Deus porque nós temos intercessores na igreja, pessoas que oram por nós. Amém? Que nos mantém de pé. Que às vezes você vai orar e você se sente fraco na oração. Deus já começa a mostrar o exército que está junto, Olha o exército que eu estou mandando, amém? E é isso que o Senhor vai fazer. Então vamos lá. Algumas dicas aí para você. Ter um sucesso na sua oração. Então, versículo 9. 6:9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando você começar a orar, comece engrandecendo ao Senhor. Engrandeça ao Senhor, fala tudo que Ele é para você. Mas não posso pedir nada, não peça. Jesus deixou a dica, engrandeça ao Senhor. Coloca Ele no lugar que é devido, amém? De honra, de glória, de louvor. Segundo, pastor Henrique deu aqui o spoiler, né? Ele fala, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, agradeça ao Senhor e se submeta à vontade dEle, porque a vontade dEle é a melhor para você. Não fique discutindo com Deus aquilo que você ainda não está vivendo, mas agradeça o que você tem e coloca diante dele aquilo que você não tem. Você vai falar para ele, a sua vontade não é minha, a sua vontade é melhor. Eu quero essa vontade, que assim como ela é feita no céu, ela seja feita na terra, seja feita na minha vida, amém? Depois Jesus diz o seguinte, versículo 10, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, aí sim você vai pedir. O que você está precisando? Olha só, você engrandeceu, você agradeceu, você colocou o Senhor no lugar dele, você se submeteu à vontade de Deus. Depois você vai pedir. O problema é que a gente já chega pedindo. Dá 10 reais, pai. Pai, esses dias eu saindo do metrô, o homem falou assim, me dá 20 reais. Tá ousado esse, hein? Ousado, eu falei, meu Deus, o pessoal pedindo esmola quer exigir. Uma vez eu estava comprando um negócio,
Aí dei os R$2 de troco. Miserável, o homem falou para mim. Quase que eu fui dar aqui esses R$2 aqui de volta. Porque, meu Deus, as pessoas não são gratas, amém? Então você vai pedir ao Senhor aquilo que você precisa depois de ter feito tudo isso, amém? Fale o que você precisa, esse pão de cada dia que você precisa. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Peça perdão ao Senhor e perdoe. Porque às vezes nós não terminamos a oração, paramos no pedido. Agora é a hora de pedir perdão e é a hora de perdoar. Tá difícil perdoar? Fala para Deus que tá difícil perdoar. Fala para Deus que você não está conseguindo, que você quer perdoar. Amém? Você quer viver essa bênção sobre a sua vida. Agora, versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele volta glorificando: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Peça que ele te guarde. Peça que ele guarde a sua caminhada, guarde os teus olhos, guarde os seus ouvidos, guarde o teu andar. Que ele coloque as pessoas certas na tua caminhada. Não pessoas que vão te levar cada vez pior. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-me, Senhor, de pessoas mal intencionadas. Me dá discernimento espiritual. Então, olha a dica de Jesus. Será que você não vai conseguir orar, irmão? Olha as dicas de Jesus para orarmos. Ele orava assim. Ele tinha os seus momentos de intimidade. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus ia para o monte e deixava os discípulos. Tinha os seus momentos de intimidade com Deus. Precisamos ter esses momentos, amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu tenho certeza que a oração do justo curará o enfermo, amém? A palavra fala que nós precisamos interceder. Interceda. Termine a sua oração orando por outras pessoas, clamando por outras pessoas e engrandecendo o nome do Senhor, certo de que Ele ouve a oração. Ele é fiel, irmão. O nosso Deus não muda.